Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Muito bem, estamos aqui retomando o quadro Respostas, agora na edição 2021. Consultas bíblicas, consultas teológicas que vocês têm nos enviado, são alguns questionamentos que estão surgindo por conta de diversas situações no mundo, coisas que estão sendo exibidas na TV e assim por diante. E temos aí uma série de perguntas que já chegaram e nós vamos trabalhar semana por semana, uma de cada vez aqui com vocês. Retomando nossas atividades, sempre pedindo aí a sua colaboração. E você sabe como, né? Gostou do vídeo? Isso edificou a sua vida? Então, compartilhe com seus amigos, faça os seus comentários. Tenho sentido muita falta do seu comentário no nosso canal. E também, ative as notificações, porque toda vez que eu colocar o Pão Nosso ou o quadro Respostas no canal, você será imediatamente avisado. Não se esqueça disso, beleza? Então vamos lá, nossa equipe aqui está reduzida hoje. Nós temos aqui uma gama de pessoas aqui. Quem que está aí hoje comigo? Eu! A Silvana está aqui comigo, né? Fiel companheira, juntos aqui para a nossa atividade de ensino, de propagação da Palavra de Deus. Amém. Ok? Amém. E é isso, como é que está o ano 2021 para você? Está bem diferente, está bem trabalhoso, mas Trabalhoso? a expectativa é grande. Expectativas grandes, tem coisas novas acontecendo aqui na nossa família, nós somos muito gratos a Deus por isso. Tem os desafios, né, por conta de pandemia, essa coisa toda, mas o nosso Deus é poderoso para nos levar acima de tudo isso. Amém? Amém. Eu acredito que você pensa a mesma forma. Muito bem, temos perguntas aí, certo? Certo. Temos a pergunta de quem mesmo? Da Luzia de Souza Pereira. Luzia de Souza Pereira. A Silvana vai ler a pergunta para vocês, talvez esteja muito pequena aqui na tela, mas aí depois eu faço uma brincadeira aqui, você vai conseguir ler também na sua telinha, ou até mesmo na sua telona. Vamos lá, o que a Luzia está nos perguntando? Ela perguntou o seguinte: o período da inocência existiu? Por que a Bíblia não menciona o nascimento de algum filho no Jardim do Éden? Olha só que pergunta interessante, tá? Acompanha na sua tela aí, ou aqui, né? O período da inocência existiu, ou seja, o homem viveu ali no Éden algum período de inocência? E por que a Bíblia não menciona o nascimento de filhos dentro do Jardim do Éden? Essa é a pergunta da Luzia. E ela me perguntou isso, me lembro, por conta de alguém, de um pastor que esteve lá na sua igreja, dizendo que o homem nunca teve um período de inocência, dizendo que ele questionou por que a Bíblia não fala sobre o nascimento de filhos no Éden, e assim por diante. Olha só, queridos, vou falar um pouquinho sobre essas coisas, à luz, né, daquilo que a palavra de Deus nos diz, e algumas coisas não são muito claras, mesmo na Bíblia, mas a gente consegue algumas respostas bem interessantes. Vamos lá? Então, não teve ali, né, um período de inocência. É bom lembrar aqui, falando da palavra inocência, o seguinte: existe uma linha de pensamento, de estudos aí entre os teólogos e aqueles que se especializaram em alguns aspectos das Escrituras, que se chama dispensacionalismo. E lá dentro da doutrina dispensacionalista, existem então as 7 dispensações e começa com a inocência. A inocência, a consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Nem todo mundo concorda com esse tipo de estudo. E os mais tradicionais criticam essa forma de analisar as Escrituras. Eu acho muito curiosa essa crítica deles. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque eles também têm a teologia sistemática. Eles têm a teologia dogmática, a teologia contemporânea, ou seja, que são meios de sistematizar o estudo da Bíblia. Alguém escolheu sistematizar pelas dispensações. Então eu acho assim que a crítica não cabe nem de um lado nem do outro, né? É só uma forma de nós debulharmos aí a palavra de Deus, tentando compreendê-la melhor. Não podemos, nem em um caso e nem em outro,
derivar para heresias, para ensinos que não edificam e até podem atrapalhar a fé das pessoas. Ok, então vamos lá. Inocência. O homem viveu a inocência? Vamos falar sobre isso primeiro. No livro de Eclesiastes, Salomão escreveu o seguinte. Você pode ler para mim, Silvana? Leio. Acompanha com a gente aqui, ou aqui na tela, ou aí na sua tela, você pode acompanhar isso. Eis que isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto. Né? Os homens buscaram artifícios. Deus criou o homem perfeito, mas os homens buscaram a imperfeição. Os homens saíram desse contexto de imperfeição. E fora isso, queridos, fica muito claro quando nós lemos ali o livro de Gênesis, que o homem foi criado num estado de perfeição, sim. Por que eu digo isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, aí capítulo 11. Pode ler, por favor? Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. A serpente enganou a Eva. Ora, então não havia engano até que a serpente entrasse no contexto. Não havia pecado até que a serpente entrasse neste contexto. Ou seja, o homem estava na sua criação original. Aí eu pergunto, Silvana, Deus cria coisas imperfeitas? Não. Deus cria coisas com pecado? Não. Não, né? Deus cria coisas puras, perfeitas, retas. Então falar que o homem não teve inocência no jardim do Éden é um contrassenso. O pecado não veio de Deus. O pecado veio de um agente externo que nós conhecemos muito bem. Né? A origem desse personagem. Então houve sim um período de inocência ali. Esse período de inocência foi destruído por conta do pecado, tá? Por conta da ação do diabo e porque o homem cedeu aos caprichos de Satanás. Somente por isso. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, resumindo aqui, né? O homem viveu um período de inocência, o homem viveu um tempo de pureza e de santidade, que foram corrompidos pelo pecado. Agora, a segunda pergunta dela é a seguinte: por que a Bíblia não menciona o nascimento de algum filho no jardim do Éden? E eu vou dizer o seguinte para você, Luzia, e para todos que estão aí acompanhando essa pergunta. Simplesmente porque não tiveram filhos lá. Por isso que a Bíblia fala que não teve. No momento que eles tiveram filhos, a Bíblia começa a narrar isso. Mas por que não teve filhos no jardim do Éden? Olha, a palavra de Deus não fala nada de algum porquê isso não aconteceu. Nós podemos entender o porquê olhando para outras situações das Escrituras. Vamos pensar o seguinte. Olha o que o apóstolo escreveu aos Romanos. Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Eu entendo, Luzia, vocês irmãos que estão acompanhando, que aqui está a chave para a gente entender que não houveram realmente filhos no jardim do Éden. Esse é um dos versículos que nos dá a chave para compreender isso. O pecado entrou no mundo e passou para todos os homens. Ora, para que o pecado passasse para todos os homens, ele tinha que acertar o cabeça da humanidade, como acertou, que foi Adão e Eva, no caso, e eles tinham que ser os primeiros nessa cadeia de criação, de proliferação da raça humana. Por quê? Se não fosse assim, significaria, vamos supor que Adão tivesse filhos no Éden. Esses filhos teriam nascido em que estado, Silvana? Inocentes também, né? Inocentes também, puros. Eles não teriam o pecado de Adão. Então haveriam filhos com o pecado de Adão a partir da queda. Haveriam duas linhagens no mundo. Uma que não teria o pecado, nasceram antes, e outra que teria o pecado. E por dedução chegamos ao seguinte: no dilúvio, a outra tinha que escapar, já que eram inocentes, não se corromperam. Mas o dilúvio levou a todos. Escaparam apenas 8 almas, Noé e sua família. Então todo mundo se corrompeu.
Não haviam duas raças. Então, por esse texto de Romanos, a gente chega à conclusão que realmente no Jardim do Éden não aconteceram ali nascimentos. Vamos pensar um pouquinho mais ainda. Mas então eles ficaram no Jardim do Éden o quê? 2 dias? Eles ficaram lá, de fato, um tempo curto, entre aspas. Vamos pensar o seguinte, queridos. Se não houvesse pecado, quanto tempo Adão e Eva viveriam, Silvana? Não morreria, né? Não morreria. Ou seja, o conceito de tempo para eles seria completamente diferente do nosso. Então, quanto tempo eles ficaram aqui? Pode ser muito tempo. Mas por que não tiveram filhos? Queridos, olha na genealogia dos homens, né, da linhagem messiânica. Alguns homens tiveram filhos só depois dos 100 anos. Teve homem que foi começar a ter seus filhos aos 130 anos. Por quê? Porque eles viviam 600, 700, 800, 900 anos. Era diferente do contexto que nós vivemos aqui hoje. O tempo de vida era completamente diferente. Então, por exemplo, eles poderiam ter vivido no jardim 100 anos já, 200 anos. Eles iam viver eternamente. Então não tinha o porquê imediatamente de ter os filhos. Não havia esse tipo de urgência. Mesmo depois, do pecado, a gente vê na genealogia, demoravam assim alguns bastante tempo para ter filhos. Noé, por exemplo, leia o que fala sobre Noé. Ele viveu Noé 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Ou seja, no espaço de 500 anos, ele gerou 3 filhos apenas. Por quê? É um pouco diferente do que nós estamos acostumados com o nosso tempo de vida reduzido de 80, 90 anos hoje. Tá? Então, isso porque não teriam filhos. Os filhos vieram depois da queda. Está aí o comprometimento de toda a raça humana. Então, esse é o meu pensamento sobre essas duas questões propostas aí. Então, queridos, existem algumas questões que são levantadas, às vezes até por líderes aí, mundo afora, que às vezes, de identificar, até complica um pouco a vida da gente. Complica o nosso entendimento. Nós temos que nos preocupar com aquilo que a palavra de Deus ensina e fala. Não ficar procurando coisas, às vezes, que ela não fala. Sabe por quê? Porque aquilo que a Bíblia não fala, não há o que se discutir, só é especulação. E nós temos que ficar além da especulação. Vamos buscar conhecimento, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim é o que importa. Tá bom? Então, espero que isso ajude você aí, Luzia, ajude todos que têm algumas dúvidas sobre a palavra de Deus. E essa foi a primeira pergunta do nosso quadro Respostas 2021. Muito mais virá por aí. E terminando aqui, Silvana, alguma consideração? Como você disse, né? As pessoas procurem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque às vezes muita especulação vem mais a destruir do que construir, né? É verdade. Então, para as pessoas tomarem consciência de que em tudo elas têm que pedir a direção de Deus e não ficar preocupado com essas algumas coisinhas. O importante é que Jesus está voltando, ele vai voltar, que a palavra de Deus não. Né? Deixa eu voltar aqui na minha tela inicial. Muito bem. A palavra responde, sempre responde, queridos. E espero que ela responda a todos os anseios do seu coração. Terminando, queridos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Deus abençoe. Nos ajude aí, né? Compartilha, né, Silvana? Compartilha aí, gente. E eu vou deixar aí no rodapé do vídeo o endereço do nosso site, né, o nosso portal, e do meu espaço lá no Hotmart, a minha plataforma de produtos digitais. Um jeito de você nos abençoar aqui, nós precisamos muito da sua ajuda, e também investir na sua vida, investir em conhecimento. Vamos procurar, na presença de Deus, trazer ensino aqui, equilibrado, sóbrio, sem exageros, né, que realmente vão dar algum resultado na sua vida. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Beleza? Tchau, tchau.